Amém, gente? Sinta-se em casa. Eu sinto em dizer algo para você nessa noite. Não se sinta inferior. Não se sinta desprezado. Ainda que você esteja vivendo algumas fases da tua vida que você ainda não alcançou. Não alcançou algo da tua vida. Não se sinta destruído por isso. Amém? Se sinta amado do Senhor. Se sinta protegido do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu estou precisando um pouquinho mais de som aqui. Eu vou tentar ministrar com essa mão, segurar o microfone. Porque eu não estou podendo mexer nesse braço. Mas eu fiz questão de falar algo nesse dia tão especial para a minha vida, mas nesse dia tão especial que Deus está aqui conosco. Eu queria que você colocasse no telão, Tavinho, Salmo 90, 12, que é por aí que eu quero falar com você nessa noite. Eu te pergunto se você sabe na tua vida qual é a fase que você está vivendo, em que situação da tua vida natural e espiritual você se encontra, porque isso é muito importante. É muito importante a gente discernir o tempo que estamos vivendo. O Davidson cantou para nós aqui: existe só uma vida para ser queimada. E é verdade, existe só essa vida para nós ser gasta nessa terra. Nós não vamos reencarnar, viu? Não existe isso biblicamente. Nós não voltaremos de novo, tá? Aqui nessa terra. Então existe só uma vida a ser gasta nessa terra. E você pergunta para essa pessoa do lado: como você tem gastado ela? Aleluia. Como é que você tem gastado a sua vida? Então, aqui está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui foi Davi. Davi é um dos homens mais parecido com Jesus, mais parecido com Deus. Um homem sábio. Entre Salomão e Davi, eu não sei qual foi o mais sábio, o mais inteligente. Dizem que é Salomão, mas eu, quando vejo Davi, né, na esfera e na intimidade que ele tinha com Deus, eu posso perceber que ele dizia assim: ensina-me a contar os dias para me tornar um coração sábio. Eu te pergunto, nesses dias tão corridos da nossa vida, nesses dias que parece que o ontem não existiu e o amanhã nem sei se vai existir, essa é uma verdade, mas corre tão rapidamente a nossa vida que nós não temos tempo nem de contar o ano. Você imagine contar os dias. E será que mudou os dias? Será que as horas elas encurtaram? Será como é que está? Se é mesmo a 24 horas de antigamente? Eu creio que sim. Eu creio que Satanás ele está fazendo uma aceleração nas coisas em nossa volta. Tudo tão acelerado, tudo tão rápido, tudo tão instantâneo, que nós não apreciamos o nosso dia. Nós não apreciamos um sábado como esse, não apreciamos um domingo amanhã que vai ser maravilhoso. Nós não sabemos nem o que aconteceu na sexta-feira. Isso é porque o nosso cérebro ele anda tão cheio. Ele anda tão intoxicado, é tanta informação. Um dia eu estava falando com um neurologista. Eu amo neurologia porque era a faculdade que eu deixei de fazer. Neurologista me falou que não tem como um cérebro humano armazenar tudo que o mundo está acontecendo no mundo. Não tem como nós armazenar. Não tem como nós ter realmente, né? Como entender isso aqui, ó. Contar os dias para se tornar um coração sábio. Não tem. Porque são tantas informações. É tanta correria. E quando eu falo de cristão também. É que buscam tanta informação desnecessária. Sabe, tanta informação que não traz formação. É tanta coisas que buscam paralela. Que não se contentam de ter apenas um trabalho, né, um financeiro estável. Ou uma vida espiritual estável. Estão sempre buscando além daquilo que realmente Deus tem como propósito. Eu te pergunto nessa noite, você sabe o tempo que você está vivendo? Eclesiastes 3, por favor. Aleluia. Eu fazendo aniversário, muitos sabem que eu estou fazendo aniversário. Eu já agradeço todas as felicitações de parabéns que me mandaram. E eu quero dizer que é muito importante para mim eu estar avaliando onde que eu estou espiritualmente e aonde que eu estou naturalmente e o que eu tenho ainda para fazer nessa terra e o que eu fiz já, se realmente contou para o céu. Então é muito importante o que eu vou ministrar para você. Talvez se você entendesse um pouquinho só, talvez eu ministre 20 minutos, mas se você entender um pouquinho o que Deus quer falar nessa noite, você começa a frear a tua vida ou acelerar, eu não sei em como você está, mas em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há todo tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Querido, se tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito, por que as pessoas vivem dizendo que não tem tempo?
Por que as pessoas vivem dizendo que não tem tempo para a família? Não tem tempo para Deus? Não tem tempo de realmente estudar, fazer uma faculdade, desenvolver no seu trabalho? Se o próprio Deus, quando preparou você, quando Ele me preparou, Ele já preparou com um tempo específico. Um tempo específico de eu viver nessa terra, de você viver nessa terra. Eu não sei quantos anos está programado para você viver, ou quantos anos está programado para mim viver. Mas eu sei de uma coisa, querido, que enquanto eu estou como programado de propósito, eu tenho um tempo determinado para fazer tudo o que Deus designou para a minha vida para eu fazer. Em Jeremias 1 diz que ainda antes, de nós nascermos, Ele já fez um propósito. Ele tinha um propósito para você, João. Ele tem um propósito. E será que nós estamos andando dentro dele? Nós estamos andando dentro do tempo de Deus ou dentro do nosso tempo? Como que você está na atmosfera? E ele diz no 2 assim. Vamos lá no 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Escuta só. Há tempo de nascer. Eu fico pensando uma pessoa que está grávida, ela tem 9 meses de gestação. E tudo que passa de 9 meses não dá certo. A criança pode morrer. E também se antecipar, a criança pode ser uma criança prematura. E tem que ir para a incubadora para acrescentar as semanas que faltam. Sabe, o tempo de nascimento, ele tem um tempo. Tudo que vai nascer na nossa vida, existe um tempo específico. Nós não podemos abortar o tempo. Nós não podemos tirar antes da hora. Quem está me entendendo? O que Deus prometeu na sua vida, existe um tempo. Existe uma incubadora, existe um propósito. Existe um tempo determinado para que nasça realmente perfeito. Porque quando a gente tira um bebê prematuro, eu já tive a infelicidade de participar de uma cirurgia dessa, porque a mãe realmente precisou ser tirado o bebê. O bebê veio sem unhas, o bebê veio imperfeito, e teve que ficar 6 meses na incubadora. Tudo que é tirado antes do tempo, querido, tudo que é tirado antes do tempo e depois do tempo, não dá certo. Por isso que Deus diz assim, é um tempo de nascer. Mas o tempo de nascer, aquilo que foi gerado em Deus, existe um tempo que realmente Ele está preparando a promessa. Existe um tempo na tua vida que você não vê realmente as coisas se desenvolvendo, as coisas crescendo, as coisas acontecendo, porque existe um tempo de preparação para esse nascimento. Tem pessoas olhando para mim que elas querem o quê? Elas querem ver nascer. Quando Deus fala, elas já querem ver imediatamente. Ou talvez na tua casa, ou talvez algum conserto que precisa fazer na tua casa, com teu casamento, com teus filhos. Você acelera e tem uma certa urgência e fica atropelando tudo. E fica matando o propósito de Deus nos relacionamentos. Talvez no negócio, no empreendimento. Você não espera o tempo certo. E quando eu observo muitas lojas e muitas pessoas que abrem negócios e fecham os negócios, e às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu pergunto, por que você fechou essa loja tão bonita? Ai, pastora, não dava nada. Sim, mas quanto tempo você botou? 5 meses. Como é que uma pessoa pode botar um empreendimento ou fazer um empreendimento, querer que as coisas funcionem automaticamente, sem ganhar o espaço que precisa ganhar, ou seja, criar realmente o ambiente que precisa criar? A criança quando nasce, ela nasce perfeita, e ela quando ela nasce, sabe o que acontece? Quando ela quando ela sai do ventre da sua mãe, aqui fora é tudo gelado, tudo muito frio, tanto que ela vai para uma incubadora, ela vai ser enrolada imediatamente, porque a pele dela não aceita esse tempo aqui fora. Sabe, queridos, tudo que é antecipado, tudo que está fora de hora, é um aborto. Sabe, Deus tem falado isso no meu coração. Tem pessoas que não esperam o tempo certo do nascimento das coisas. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Eu queria que você fosse avaliando a sua vida pessoal, a sua vida conjugal, a sua vida ministerial, a sua vida profissional, se você está trabalhando dentro do tempo de Deus. Amém? Queridos, eu vou falar também da morte. Ali está falando da morte, mas antes disso, talvez você pense que está com uma vida em suas mãos e você está com feto. Por quê, queridos? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz para nós e dá é perfeito. Tudo que Deus planeja na nossa vida, Ele é perfeito.
E se nós dissemos que estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus e vivemos com coisas mortas na nossa vida, essa criança não nasceu, ela nasceu morta. E eu não estou falando de filhos naturais, eu estou falando de projetos. Eu estou falando de sonhos de Deus. Eu estou falando de muitas coisas que você deixou para trás. Talvez você pense que você está com uma vida nas suas mãos. Você está com um feto e olhando para ele como se fosse vida. Você tem que entender o que é vida. Sabe por quê, Patrícia? Quando a gente tem uma vida em nossas mãos e quando a gente tem um projeto de Deus vivo nas nossas mãos, e quando naturalmente no nosso dia a dia a gente vive os sonhos de Deus, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente não se depara, a gente não para por causa das circunstâncias. E eu falo também da morte, tempo de morrer. Muitas pessoas antecipam a senha da sua morte. Por quê, pastora? Por causa de vidas medíocres, falta de cuidado com o seu corpo, falta de cuidado com o seu emocional. Muitas pessoas antecipam o voo da morte. Vão por causa de acidentes, jovens, achando que correr demais, isso é bonito. Achando que beber demais, fumar e se drogar, isso é uma vida boa demais. Não, você está antecipando a sua senha de morte. Porque o físico já naturalmente, ele se decompõe. O físico naturalmente, querido, ele já vai ter um tempo de validade, você não precisa antecipar. Você não precisa antecipar isso. Às vezes o estresse, querido, na tua casa, Deus está mandando falar para uma família aqui, eu não sei, ou mais. Sabe por que você está antecipando e tomando até remédios para dormir? Você está procurando médicos e você não consegue ter uma vida equilibrada. E você vive à base de remédios por causa do nervoso. Porque você não encontrou o tempo de Deus na tua vida nessas áreas. Você precisa entender que tudo há um tempo determinado. E nós como filhos, a palavra do Senhor diz que não há um fio de cabelo que caia sem que Ele saiba. Você precisa entender, queridos, que há fases da nossa vida, mas muitas pessoas antecipam as suas mortes. Agora deixa eu falar, te prepara para o dia da morte. O dia da morte é tão certo como essa pessoa que está respirando do seu lado. Pastor, eu não quero pensar nisso. Sabe, muita gente, querido, muita gente não pensa nisso. E por não pensar nisso, não vive com intensidade o que tem que viver. Por não pensar nisso, não vive com intensidade o seu dia com a sua esposa, com seus filhos. Preparando lá, seja um caviar ou uma farofa de ovo. Mas não vive com intensidade, porque parece que o mundo nunca vai acabar. Parece que você nunca vai morrer. Parece que o seu cônjuge nunca vai morrer. Querida, essa pessoa que talvez você está deixando de conversar. Talvez essa pessoa que você está deixando de abraçar. Talvez essa pessoa que merece a tua atenção ou o teu perdão, talvez ela esteja com prazo curto de vida. Ou talvez você mesmo esteja, eu não sei. Se eu soubesse qual é a minha senha, eu trocaria com a sua. Mas nós precisamos prepararmos, porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de nascer sonhos e há tempo de morrer sonhos. Então nós precisamos nos preparar por mortes físicas. Precisamos nos preparar por mortes de projetos que não era para dar certo, ou deu até um certo tempo, mas precisa mudar de fase. Tem muita gente que muda de idade, mas não muda de fase. Tem muita gente que vive 50 anos sonhando com as coisas de 20. Tem muitas pessoas vivendo 20 sonhando com coisa de 50. Você tem que viver dentro da sua idade, em todas as áreas da tua vida. Ontem, quando eu olhei o meu neto aí com a Luana, eu disse, meu Deus, que fase maravilhosa de avó. E eu estou curtindo muito ser avó. Curte a sua vida da forma que ela está. Curte o momento da forma que ela está. Porque esse momento foi programado pelo Senhor. E existe um propósito. Existe um propósito nesse momento que você está vivendo. Agora, se você não entender o momento que você está vivendo, você vive uma bagunça interior. Você vive culpando todo mundo pelas derrotas e pelo insucesso. Você vive achando um culpado pela tua displicência. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você está aí comigo? Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Querido, muitas pessoas querem colher o que não plantaram. Muitas pessoas, elas estão numa fase, eu quero colher, tudo na emoção. Mas não cansaram, não se esforçaram, não cavaram a terra, não plantaram. Sabe, eu vejo muitos jovens, querido, querendo sucesso, mas não trabalham o suficiente para isso.
Eu vejo muitas pessoas se queixando já com 50 anos, 45 anos, e não conseguiram as coisas, ficam se queixando. Mas, querido, o plantio é árduo. O plantio é de sol a sol. O plantio se planta na chuva, se planta no sol. Aquele que sai andando, semeando. Bota aí, por favor, Salmo 126, 6. Aleluia. O plantio gera um esforço. Sabe, Kelly? O plantio gera um esforço. Tem que ir lá olhar, tem que plantar. Tem que muitas vezes lá a semente não foi para fora, não veio. Mas você tem que ir lá regar com as tuas lágrimas, com as tuas orações. O plantio, querido. Se você quer uma esposa amada, planta amor, carinho. Se você quer um esposo dedicado, planta também nele. Se você quer uma vida financeira, quando chegar uns 50 anos, está ali abastado, 60. Querido, começa a plantar cedo. Começa a plantar cedo. As pessoas querem colher muitas vezes o que não se esforçaram para plantar. Aleluia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha só, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Querido, você está olhando para uma igreja lotada, uma igreja cheia. Foi semeado em lágrimas. Foi semeado muitas vezes em doenças. Foi semeado muitas vezes chorando. Mas não parando. Tu não para porque tu quebra um braço. Tu não para porque tu tem um câncer. Tu não para porque talvez tu faliu. Não pode parar. É semeando e chorando. Querido, a gente semeia uma semente, mas a promessa, sabe o que é? Se você não parar, tu não volta com uma semente, tu volta com os feixes. Então plantar, querido, tem que plantar. Tem que plantar amor, dedicação. Falava ontem para os meus filhos, o maior presente que existe para uns pais, para o pai e a mãe, é ter filhos na presença do Senhor. O maior presente, querido. Você pode me dar uma mansão em Beverly Hills. Eu não troco pelos meus filhos na presença do Senhor. Planta isso. Planta oração. Planta jejum. Planta busca com teus filhos. Vem para a igreja quando eles têm coisas de jovens. Vem para a igreja. Eles só estão sentados aqui na minha frente, porque quando eram pequenos eu ia com eles. Planta. Não queira colher o que você não plantou. Volta lá no 2. Eclesiastes 3:2. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eclesiastes 3:2. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muito importante também saber que numa colheita, se você passar do tempo, as sementes estragam. Existe um tempo de amadurecimento. Existe um tempo, querido, que você precisa saber que é tempo de arrancar, é tempo de colher. Muitas das vezes, querido, tem coisas na nossa vida que nós precisamos arrancar, que já não é mais para ficar ali. Há um tempo para todas as coisas. Quem está me entendendo? E, querido, muitas pessoas elas arrancam as coisas. Muitas pessoas arrancam as coisas fora de tempo. Ou antecipam ou arrancam depois. Queridos, se você olhar um agricultor, ele sabe exatamente o tempo de arrancar. O tempo de arrancar o que ele plantou. Ele sabe exatamente como fazer. Eu lembro que na nossa época de roça, se desse muita chuva e acabava com algumas plantações, meu pai ficava super chateado, porque ele dizia assim: poxa vida, essa chuva vai atrapalhar as colheitas, a semente não vai ser mais a mesma. Que as circunstâncias da tua vida, que as dificuldades que você passe, que os ventos da tua vida, e que as torrentes de chuva que muitas vezes acontecem na tua vida, que não faça com que você perca as sementes boas que você plantou. Porque às vezes as circunstâncias adversas mudam o teu interior de tal forma, e você talvez plantou o ano, amor, semeou dedicação, semeou, renúncia, e talvez uma atitude, talvez uma circunstância, alguma coisa ruim, um vento forte que bateu na tua vida, você perde toda a colheita. Você precisa ter sabedoria.
Você precisa pedir sabedoria a Deus para não perder aquilo que você plantou. Você está comigo aí? Pode passar, queridos. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar. Pastor, eu vou matar alguém? Não. Existem parasitas na nossa vida. Existem infecções na nossa vida. Existem relacionamentos na nossa vida. Existem situações que nós mesmos criamos, que nós precisamos matar. Quando você vai para o médico e você tem uma doença contagiosa, a primeira coisa que ele faz é tentar achar, aliás, procurar o que ele mais tem de melhor para matar aquela infecção. A infecção, ela não pode ser tratada, querido, com aspirina. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos matar realmente, acabar. Seja o vício, seja a mentira, seja o relacionamento errado, seja uma vida promíscua, seja uma vida de mentiras. Nós precisamos exterminar algumas coisas da nossa vida. Querido, quando foi encontrado um câncer em mim, eles precisaram exterminar. Quando foi encontrado uma infecção no meu filho mais velho, eles precisaram exterminar. Tem coisas, querido, que precisam ser mortas na sua vida. Tem situações que você não pode mais tratar como se ela não existisse. Se tem coisas na tua vida que você não conseguiu vencer ainda, mate ela. Mas mate, querida, não deixa nada vivo. Porque, querido, Samuel chegou para Saul e disse assim: olha, você precisa matar o rei Agag, você precisa matar o melhor das ovelhas, você precisa matar tudo. Deus quer que você extermine com o inimigo. E Samuel guardou o rei e guardou o melhor das ovelhas. E ele perdeu o reinado. Ele perdeu a que Deus tinha colocado ele no trono. Ele perdeu. Porque ele tinha guardado aquilo que Deus mandou matar. Você precisa matar. Tem coisas na sua vida que você precisa destruir. Talvez é o Zap. Talvez é o Facebook. Talvez é o Instagram. Talvez é a prostituição, a mentira. Talvez eu te olho aqui, você está até com cara de crente. Mas na tua casa tu sabe que isso não é. Depois que matar, você precisa curar. Porque não adianta matar e não colocar nada no lugar. Tem que colocar o bálsamo. Tem que colocar a presença de Deus. Depois que você extermina com uma coisa que você precisa exterminar, pode ser que essa coisa aparentemente ela é boa para ti, inofensiva. Satanás ele não está vindo mais, querido, com chifre. Satanás não está vindo mais, sabe, querido, assustando as pessoas. Ele está vindo tão simpático. Ele está entrando nas casas numa simpatia. Talvez você pareça que as coisas é boa, sabe, Ironilda? É boa, mas não é. Está te atrapalhando, tem que matar. O que atrapalha a presença de Deus na tua vida não é de Deus. Sabe você que tem vício em jogos? Joguinhos de computador? Joguinhos de mata-mata? Isso é Satanás entrando na tua casa. Um dia o pastor Toninho disse que achou o filho dele jogando esse jogo num computador de mata, sangue na tela. E ele foi lá e disse para o filho assim: Natan, para com isso aqui agora, que eu não quero espírito de morte na minha casa. Aí o Natan não parou. Ele trancou a porta e disse: Natan, eu tranco a porta e se o espírito de morte vir, vai vir só para você, porque para nós não. Imediatamente o menino trancou a porta, porque a palavra de um pastor, de um profeta tem peso, ainda mais de um pai. Ele trancou a porta e ele se arrependeu. Tem coisas na tua vida que tu tem que matar, mas também você tem que curar. E tem buracos na nossa vida, feridas abertas, situações que não adianta deixar o buraco aberto. Pastor, eu já perdoei, mas olha só, eu nem olho para aquela pessoa. Ó, pastora, mas eu perdoei, eu liberei, mas eu atravesso a rua do outro lado. Não, não é assim. Você tem que curar aquela situação, curar aquele relacionamento. Você tem que curar aquele buraco que você matou lá e destruiu, ou que você foi obrigado a tirar da sua vida. Você precisa curar. Você precisa botar o bálsamo do Senhor, a misericórdia, o poder, a graça, o amor, os frutos do Espírito nele. O que eu vejo, querido, é muitas pessoas dizendo que professam a Cristo, mas não têm os frutos de Cristo.
Querido, meu desejo do meu coração é que cada dia eu fique mais parecida com Cristo. É o único desejo que eu tenho nessa terra. É de ficar mais parecida com Ele. E para isso, querido, eu preciso fechar os buracos que eu mesma fiz, ou que Satanás fez na minha vida. É tempo de matar, mas também é tempo de curar. Chega de rolar com um casamento à la vontade. Chega. Se o teu relacionamento tem uma semana que está bem, outra ruim, faça todas as semanas ser boas. Comece por você. Um dia Deus falou para Abraão: Abraão, eu não vou só te abençoar, Abraão. Eu quero que tu seja a bênção. Diga para o teu irmão do lado: se tu uma bênção. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos lá. Você está vivendo dentro do propósito de Deus? Ou você está vivendo dentro dos seus propósitos? Eu confesso que muitas vezes eu teimei com Deus. Eu estava na igreja e vivia a igreja. Eu estava na igreja, mas eu continuo sendo religiosa. Eu continuo sendo religiosa. Eu continuava a apontar dedos, eu continuava a não gostar de certas coisas. Eu continuava com o meu ser ainda muito vivo, carnalmente muito vivo. Querido, quando a tua carne está muito viva, tu pode ter certeza que Jesus não habita ali. Não habita. Porque Ele disse: sede santo como eu sou santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Querido, eu estou olhando para um monte de santinhos agora aqui na igreja. Mas hoje à noite, quando você voltar para casa, amanhã, como você se comporta? Porque quando a gente vive no tempo de Deus, nos propósitos de Deus, as circunstâncias não movem o nosso interior. O que move é o Espírito Santo de Deus. As circunstâncias não podem mudar o seu interior. O que move é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, ela é movida pelo Espírito Santo? Olha aí. Tem gente que nem olha. Ou ela é movida pelas circunstâncias. Se o dia está bom, ela está boa. Se deu certo alguma coisa, está tudo bem. Mas se não deu, até o cachorro sai correndo dentro de casa. Tempo de derribar. Eu falei outro dia aqui. Derribar é desconstruir. Derrubar. Existe um tempo de derrubar. Sabe aquelas construções velhas? Sabe aquelas roupagens velhas? Aquelas falácias? Sabe, situações que você precisa derrubar? Tem tempo para isso também. Existe um tempo para isso. Deus separa um tempo para isso. Para tu derrubar essa velha criatura, derrubar esse pessimismo, derrubar essa ignorância. Porque muitas vezes, querido, a pessoa, ela é tão orgulhosa, mas é pura ignorância. Pura ignorância. Tem que derrubar essa construção. Derrubar situações que você criou, achou que era boa, mas não é. Não te leva a nada. Desfazer talvez alguns negócios que não era para fazer. Destruir algumas coisas na tua vida que ainda estão lá no computador, ou estão lá na sua casa. Alguma coisa que você ganhou, alguma coisa, sei lá, derrubar, destruir. Isso também é uma questão de decisão. Eu decido. Nessa manhã eu recebi visitas na minha casa e eu falava com essa pessoa: como é bom a gente se decidir, se destruir. Se decidir, não destruir, que eu digo de uma forma de você se acabar, não. Mas dizer: Senhor, olha só, Senhor, eu sou um miserável. Os pensamentos que eu penso durante o dia não estão de acordo com a tua verdade, Senhor. Me derruba. Quando eu cheguei aqui, eu me joguei ali, eu disse: Senhor, não sou digna nem de cantar esse hino que o Davis está cantando, Senhor. Me ajuda a subir naquele altar. Desconstrói o teu eu, porque o teu eu não serve para nada. Desconfigura essa tua formação mundana. Desconstrói. Porque assim, o que o Senhor quer edificar, o que o Senhor quer construir é bonito demais. O que o Senhor quer fazer de você, o edificar, o construir, é bonito demais. Quando as pessoas se deixam ser envolvidas pelo Espírito Santo,
Elas se tornam pessoas bonitas, gloriosas, amáveis, pacientes. Não significa que você vai ser um marido vai com as outras, um homem vai... Não, mas você é decidido, você é firme, mas você tem o chamamento, você tem a glória de Cristo. As pessoas olham para você e verdadeiramente você não precisa falar, porque elas sabem que você serve a Cristo, você foi construído por Ele. Tem tempo para isso também, queridos. Tem tempo para você construir um relacionamento junto com Deus, perfeito com Deus. Uma família abençoada. Existe esse tempo e Deus espera isso. Você não pode seguir a tua vida empurrando com a barriga, como muitas vezes eu escuto as pessoas, tá mais ou menos. Tem pessoas que eu pergunto, tô indo. Olha, querido, quando tu voltar, tu me avisa. Porque esse negócio de estar indo com Deus não existe. Eu não posso negar muitas vezes a dor. Não, eu não posso negar porque a fé não é burra. Mas, querido, eu sentir dor não significa que eu estou fora do propósito. Pelo contrário. As pessoas têm aí fora que tu passar por lutas e defamação e muitas situações adversas na tua vida, você está fora de propósito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia disse para o apóstolo Paulo que ele era um escolhido e que convinha ele padecer por amor a Cristo. Ser servo de Cristo e construído por Ele, Tadeu. Muitas vezes tu está pendurado na cruz e está levando pedra. Isso é ser construído por Ele. Quando as pessoas fogem da cruz e fogem das pedras, e fogem das calúnias e das defamações, as pessoas estão muito na carne. Deixa Deus te construir. Aleluia. Gostei da planta ali. Glória a Deus, Otávio. Vamos lá, o outro, Otávio. Aleluia. Tempo de chorar e tempo de rir. Sabia disso, gente? O chorar também está na agenda de Deus. Pastora, o chorar está na agenda de Deus. Se você tem que chorar, você chora, querido. Às vezes por dor física. Às vezes porque alguém morreu. Às vezes porque as situações não parecem não mudar. Mas semeando é chorando. Eu vejo choro, sabe como, meu amado? Na minha vida eu vejo choro como o regador de Deus nas bênçãos e promessas da minha vida. Essa semana eu tive situações que eu chorei muito de dor física. E eu digo, Senhor, a planta vai vir muito bonita, Senhor. Porque tu olha o que eu derramei de lágrimas essa semana. Chorar está na agenda de Deus, amado. Mas existe um tempo. Eu conheço pessoas que há 10 anos elas choram. Isso está anormal. Isso não é normal, Marilza. Não é normal. Existe um tempo de chorar, um tempo de prantear, um tempo. Mas não é a vida toda, gente. Existe tempo. Se você conhece alguém que chora a vida toda, que se lamenta a vida toda, essa pessoa está fora do propósito. E diga assim, rir também está na agenda de Deus. Dá um sorriso para essa pessoa do lado aí. Existe tempo para rir, pular de alegria, por uma conquista ou por nada. Você pode rir. Nós estamos numa sociedade, nós estamos numa geração em que a gente vive com medo de tudo. Em que a gente vive com medo do amanhã, com medo de ser morto, com medo de tudo. Querido, você tem que aprender a rir. Deus era um ser criativo e Ele nos fez com o hormônio do riso. Tem tempo na agenda de Deus para você rir também. Eu te pergunto nessa noite, qual é a fase que você está vivendo na tua vida? De riso? De choro? Na parte espiritual, na parte natural? Na parte física? Qual é o momento que você está vivendo na sua vida? Você tem que avaliar e você tem que entrar dentro do propósito. E quando você descobrir os tempos e propósitos, você vive cada propósito sem atropelar nada. Isso que é importante, gente. É por isso que Davi disse, olha, me ensina a contar os dias para que eu adquira um coração sábio. Você não fica ansioso.
Você está vivendo dentro do propósito, ainda que você chore. Você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se você está rindo, você se prepara porque você vai chorar. E você já se prepara também. Ai, pastora, isso aqui me pegou de surpresa. Deixa eu falar uma coisa. Nada me pega mais de surpresa. Sabia? Sabia, Jaguar? Nada. Nem um tombo na cadeira de rodinha. Não. Estou preparada para passar as fases. Tem gente mudando de vida, mas não muda de fase. Tem gente mudando de idade, mas não muda de fase. Vive como se não mudasse de idade. Tem pessoas com 40 anos vivendo a fase de 20. E tem pessoas de 20 vivendo a fase de 60. Ah, querido, se acomode naquilo que você é, naquilo que Deus tem para a sua vida. Busque em Deus o que Ele tem para você, no ministério, no relacionamento, na família. Busque isso. Pastor, a minha linhagem não, a minha família, esquece a família. Esquece a linhagem, esquece o irmão. Viva a sua vida. Viva a sua vida, você tem uma vida. Não pega a senha dos outros, meu amado, isso é feio. Tempo de rir e tempo de prantear, né? E tempo de saltar-se de alegria. Eu cheguei aqui no culto hoje à noite, e quando eu cheguei, eu vi um povo muito abatido. Eu vi as pessoas muito paradas. Essa semana o pastor Toninho me mandou um áudio lá da Angola, um vídeo da Angola. E ele mandou o pessoal da Angola dançando muito. Ele foi lá fazer vários cultos e vários casamentos. E o pessoal dançando muito e pulando muito. Eu digo, Toninho, que igreja avivada. Não, pastora, eles não estavam mais no culto. É, Toninho, não. Já tinha acabado o culto. E eles estavam para o lado de fora da igreja, dançando e pulando há mais de 1 hora. Vou botar esse vídeo aqui na vigília da semana que vem. Ele disse que tinha ficado quase 3 horas no culto, dançando e pulando. E eles estavam quase 1 hora na rua. E eu vi mesmo, era para o lado de fora no prédio, dançando e pulando. Aí o Toninho disse que volta de lá, dá vontade de não pregar mais, dá vontade de sumir. Porque para dar um glória a Deus à igreja, um aleluia, meu Deus do céu, o que precisa, meu Deus? Esse menino Davis rasgou aqui o coração com as meninas, né? Tirou lá do pé. E tem gente que não é capaz de dizer, glória a Deus. Eu estou viva, respirando, não preciso de aparelho, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Alegria não depende do que você tem, do que você deixou de adquirir. Alegria não depende da roupa que você usa, meu amado. Alegria é a alegria de ter o Senhor dentro de você. De ter um palácio no céu te esperando. De ter uma casa, uma mesa, Deus esperando para te servir. É de ser chamado de filho quando éramos escravos. Isso é minha alegria, amados. Se você entendesse isso, querido, você dava pulo de alegria. Mas tem gente tão mimada, sabe, que vem para cá. Não, porque Deus não me deu isso. Hoje o Joaquim ficou lá em casa e teve uma situação que eu tirei um negócio dele. E ele pegou e foi para o canto chorar. E nós somos assim às vezes. Deus, Ele tira algo de nós, Ele permite que saia. Ou Ele não dá. E nós vamos para o canto chorar. Aí nós vamos para a igreja e não demos glória a Deus. Né, Carlinhos? Glória a Deus por tua vida, Carlinhos. Que tu dá glória a Deus. Aleluia. Pode passar. Rapidinho. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Espalhar pedras é fazer caminhos. Sempre que você vai espalhar uma pedra num lugar, você está planando o caminho. Você está fazendo um caminho. Existe esse tempo também de fazer caminhos na tua vida. Existe esse tempo de você preparar caminhos. Eu vou caminhar por aqui financeiramente. Eu vou caminhar por aqui com a minha família. Então eu vou espalhar pedras para que eles não se atolem, para que eles não caiam num buraco. Eu vou espalhar pedras. Existe esse tempo de aplanar, de colocar as pedras no lugar certo, de espalhar para cobrir as imperfeições dos caminhos e ajuntar quando você não precisa mais com essa estrada.
Você não precisa mais daquele lugar. Você não precisa mais daquele ambiente. Você não precisa mais daquela situação. Aquilo te serviu por um tempo, foi ótimo. Querido, tem caminhos que eu trilhei com a minha família que hoje eu não trilho mais. Tem caminho que eu trilhava para orar pelo meu marido, madrugadas no monte, que hoje eu não faço mais para orar por ele, porque já deu. Eu já juntei as pedras, já passou. Foi uma fase. Quem está me entendendo? Você tem que mudar de fase. Você tem que saber como é que está vivendo agora a tua vida e mudar de fase. Existem tempos para todas as coisas. Aleluia. Pode deixar, Fábio. Aleluia. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Por favor, abrace mais. Se tem alguém da tua família aí do teu lado, abraça mais. Beija mais. Daqui a pouco ele não vai estar mais. Daqui a pouco essa pessoa não estará mais. Ou vai para longe, ou vai morrer. De alguma forma, a gente só tem essa vida para abraçar. Lá no céu não vai ter parentes, querido. Lá no céu só vai ter filhos e filhas de Deus Altíssimo. Então, se Deus deu, Débora, esse homem aí para ti, Anderson, se Deus deu ela, agradeça todos os dias. Olha para ela e diga: Senhor, muito obrigada pelo presente que o Senhor me deu. Obrigada, Senhor. Eu não sou merecedor. Abrace mais. Beije mais. Porque muitas coisas afastam um abraço. Sabia disso? Birrinha à toa. Besteira, competição, orgulho. Muito orgulho. Se a pessoa não é aquilo que você deseja que ela seja, ore por ela e continue amando. Muitas coisas afastam um abraço, a morte, brigas. Eu conheço tantos pais que têm filhos fora no exterior, como também filhos que têm pais no exterior, como filhos que veem enterro do pai, de 10 anos que não vê, vem no caixão ver o pai morto. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Abrace mais, fique mais perto. Aleluia, aleluia. Pode passar, Paulo. Aleluia. Tempo de buscar e tempo de perder. Buscar, querido, é um tempo que você precisa saber que exige esforço. Pastor, eu vou buscar uma faculdade, esforço. Eu vou buscar um emprego melhor, esforço. Pastor, eu preciso ganhar mais dinheiro, esforço. Pastor, eu preciso estar mais perto de Deus. Eu quero cavar a presença. Eu quero ter discernimento de Deus, esforço. Esforço. Buscar requer que você tenha que sair da sua cadeira. Você tem que se levantar de madrugada. Você tem que ir. Levantar do comodismo, do achismo, do jogar culpa em alguém. Querido, deixa eu falar. O único culpado pelo teu fracasso é você mesmo. O único culpado para não dar certo as coisas é você mesmo. Porque, querido, em Deus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tem gente que passa a vida toda jogando culpa nos outros. E tempo de perder. Diga para o teu irmão assim: perder está no dicionário de Deus. Perder é uma palavra que para nós está fora de moda. Ninguém gosta de perder. É verdade ou não? Quem gosta de perder aí, levanta a mão, gente. Ninguém gosta. Seja nas finanças, seja em qualquer coisa. Ninguém gosta de perder. Mas está no dicionário de Deus. Tem coisas que Deus permite. Tem coisas que eram boas um ano, mas no outro você vai perder. Tem coisas que estavam tão perto de você, estavam nas tuas mãos, mas foi necessário perder. Porque tem coisas que nós precisamos perder para achar o mais de Deus, o maior de Deus, o tesouro de Deus. Mas tem gente que fica no saudosismo: ai, eu perdi. Ai, mas eu perdi meu marido. Ai, mas eu perdi a casa. Avança, querido. Olha a fase que você está e avança. Perder está no dicionário de Deus.
Aleluia. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Muitas pessoas estão numa fase hoje medíocre da sua vida, porque não souberam guardar. Colheram e não colocaram realmente num reservatório. Até fizeram uma boa plantação, até fizeram uma boa colheita, querido, mas jogaram tudo fora. O filho pródigo fez isso, ele recebeu uma grande herança e ele voltou desejando comida de porcos. Quantas pessoas, querido, que já receberam promessa de Deus, e olha que eu sei de muitas, que hoje estão pelejando por aí, ou talvez estão até dentro das igrejas, mas não andaram em cima do que Deus falou, não guardaram as promessas, não guardaram o que Deus falou, não andaram em cima do propósito, e hoje vive uma vida de desânimo, de abatimento. Deixa eu falar, dá tempo ainda de você guardar, querido. Dá tempo de você ajuntar e guardar ainda, dá tempo. Porque o Deus que tu serve não dormita. O Deus que tu serve está aqui. O Deus que tu serve, Ele faz nova todas as coisas. Se ainda você passou por dificuldades e você não soube guardar, comece hoje a guardar as coisas boas. Comece hoje a guardar aquilo que é necessário para o teu crescimento. Querido, a gente está numa fase em que as pessoas buscam muita informação. Deus me deu uma palavra tremenda, eu vou pregar em Criciúma amanhã, onde que as pessoas recebem muita informação, mas não conseguem armazenar nada, porque existe um limite. Guarda exatamente aquilo que Deus falou para você guardar, não guarda nada mais. Porque eu conheço pessoas que quiseram tantas coisas e hoje não tem nada. Eu conheço pessoas que sabem muito mais que eu, espiritualmente falando, que são doutorados, PhD em oratória, e nem mais igreja estão, queridos, porque querem muita coisa e acabam não tendo nada. Guarde somente aquilo que Deus mandar para você guardar, Kelly. Já é o suficiente para desenvolver o teu chamado. Não queira embaraçar o mundo. Viva aquilo que Deus tem para ti. Guarde somente o que Deus tem para ti, querido. E jogue fora, querido. Deita fora, né? Deita fora aquilo que não é mais para estar na tua casa, na tua vida. Deita fora aquilo que te faz mal. Deita fora aquilo que um tempo foi muito bom, mas hoje não é mais. Ah, tem roupas na minha casa. Eu estou mudando o meu móvel, tem roupa na minha casa que eu olho para ela há anos, eu digo, eu vou te botar de volta. O Espírito Santo assim, ontem para mim, tu vai fazer uma limpa. Tu não vai botar mais nunca isso aqui. Eu estou falando de vestes normais, roupa. Mas tanta coisa na nossa vida que a gente tem que jogar fora. Tanta coisa. Guarda o que é bom, retém o que é bom. E joga fora o que não presta. Se tu sair daqui agora e recebe uma seta do inimigo, joga fora. Tu sabe as promessas que Deus tem na tua vida. Tu sabe o que Deus tem para você, procura saber. Procura saber, porque o momento que você sabe quem você é em Deus, essas coisas não vão te afetar, as circunstâncias não vão te afetar. Joga fora aquilo que não presta, querido. Sabe, Joel, tem coisas que lá no Rio Grande do Sul foi uma bênção. Até no ministério que você estava, Joel, foi bênção de Deus, mas não combina mais com agora. Não combina mais com essa estação que você está vivendo, com essa vida que você está vivendo. Muitas vezes a gente vive de saudosismo. Ai, aquilo era tão bom, joga fora. É tempo novo na sua vida. É vida nova na sua vida. Viva o melhor de Deus. Aleluia. Pode passar, querido. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempos de estar calado e tempo de falar. Eu vou ficar no calado e falar. Tem tempo, querido, que você não pode abrir a boca, senão tu vai matar a plantação. Fale no momento certo. Fale quando Deus mandar. Cale quando Deus mandar. Sabe, querido, eu conheço muitas pessoas que elas buscam as suas próprias justiças. Elas querem se defender o tempo inteiro. Elas querem se justificar o tempo inteiro. Deixa uma coisa que está escrito na Bíblia: o justo não se justifica. Porque existe um juiz que é Deus. E existe um advogado que é Jesus Cristo. Antes de você correr na vizinhança falar, corra para o advogado que ele sabe o que fazer. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto
E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Tem um advogado para você falar, querido. Melhor ficar calado, sabe ou lhe cala. Pode passar, querido. Tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu paro aí. Tempo de guerra e tempo de paz. E eu encerro aqui. Pastora, o que é guerra, pastora? Diga assim, é tempo. Eu não ouvi, é tempo de levantar a espada. Tempo de guerra para mim é tempo que eu tenho que lutar pela minha família. É tempo que eu levanto a espada da oração. Eu mando Satanás sair da minha casa. Eu falo para o espírito de vício, de prostituição. Eu pego a espada do espírito, que é a palavra de Deus, e eu mando ele sair da minha vida, da minha casa. Eu já fiz isso com meus filhos. Eu já guerrei muito pelo meu casamento. Existe tempo na tua casa que é tempo de espada. Avalie o tempo que você está vivendo agora. É tempo de paz ou tempo de espada? Porque talvez você diz que paz, mas não tem paz. Então está na hora de tirar a espada da bainha e começar a lutar. Existe tempo, Josué, na nossa vida financeira. Que se nós formos dizimista fiel, se nós colocarmos aqui no altar a nossa fidelidade, nós podemos levantar a espada e dizer, peraí. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer prova de ti, Senhor. Abre as portas do céu a meu favor. É espada. Você não pode viver na miséria num Deus tão grande. Você não pode viver com falta num Deus de abundância. Você tem que lutar com a espada. Então existe esse tempo de guerra, mas não é de briga, gente. Não é de briga, é de guerra no espírito. Quem está me entendendo? Se alguma coisa Satanás quer saquear na tua casa, tu levanta a espada, vai para o portão e diga, aqui tu não entra. Aqui tu não entra. Isso é tempo de guerra. Eu te pergunto de novo, que tempo você está vivendo na tua vida? Em tudo isso que eu falei, amanhã você pega Eclesiastes 3 na tua casa e começa a ver que tempo que eu estou vivendo. A minha vida natural e na minha vida ministerial. Hoje eu compro outras guerras. Mas é com a igreja. Eu compro outras guerras. Batalhando por você. Eu posso estar ferida, mas não destruída. Ainda que mate o corpo, o espírito jamais morrerá. Então eu travo batalhas ferranhas pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde. Eu travo sim. E eu posso dizer com ousadia que eu travo mais batalha por você do que por mim mesmo hoje. Porque eu tenho um rebanho para cuidar. E tempo de paz. Eu termino aqui. Se você não souber viver esses tempos aí. Discernir bem o tempo que você está vivendo. E viver cada um. Mas viver cada um. Certinho, cada um. Da forma que Deus quer. Você vai ser uma bagunça. Você vai ser um cozido. Sabe o que é cozido no Rio de Janeiro? Não sei se vocês conhecem cozido. No Rio de Janeiro existe uma comida que eu amo. Eu amo. Tudo existe naquela panela. Tudo. O cozido. De carne de porco a banana. Tudo. Não sei se tem lá no norte. É cozido o nome. Tudo. O que você imaginar de comida tem naquela panela. Tu imagina o tamanho da panela. É chamado de cozido. Cozido, né? Na verdade, tem pessoas olhando para mim que tem cara de cozido. Está tudo misturado. As pessoas olham para você e não sabem se você está em paz, em guerra, em nascimento, em vitória, em derrota. Porque você não sabe, nem você, discernir o tempo que você está vivendo. E deixa eu encerrar uma coisa. Eu disse que eu nem ia conseguir pregar, mas Deus me deu a graça de pelo menos passar, né? Deixa eu falar uma coisa, organiza a tua vida. Seja uma pessoa dócil mesmo que você viver em guerra. Seja uma pessoa dócil mesmo que você estiver chorando. Organize o teu interior, organize a tua vida. Viva o melhor momento, viva essa vida. Você só tem ela, você só tem ela. Gente, eu estou fazendo 54 anos, eu sei, não parece, né?
Todo mundo riu. Obrigada, gente, obrigada. Pensei que ia dizer assim, é verdade, não parece. Oh, como eu esperava. Não tem problema não. A beleza não está por fora, meu amado. E se fosse depender disso, eu estava frita. Mas eu sei exatamente o tempo que eu estou vivendo e para que eu estou vivendo. E como Deus quer que eu viva. Se encontre no momento que você está vivendo. Deus te abençoe.